Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro Ninféias Negras, do Michael Buzzi, que eu espero que seja assim que falo sobre o nome dele, publicado pela editora Arqueiro. Mas antes de irmos direto à história do livro, eu quero pedir para que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e deixe um like caso venha gostar do vídeo. E também não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você deseja que leia Ninféias Negras também. E ali na caixa de descrição, por favorzinho, utilize o link do canal na Amazon para adquirir o livro caso tenha interesse. Vou começar a falar dessa história usando de descrições do início do próprio livro. Num vilarejo viviam 3 mulheres. A primeira era a má, a segunda mentirosa e a terceira egoísta. A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva, ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido. Ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos e todos os meninos da escola queriam ser seu namorado. E é em torno delas que gira a tal história. Mas não pense que é apenas isso, ela vai bem além. As 3 moram em Giverny, eu não sei exatamente como pronuncia, na França, que é um vilarejo em que estão a casa e os jardins que Claude Monet se inspirava em suas pinturas. Como, por exemplo, as ninféias. E nessa cidade também foi onde ele acabou falecendo. Eu acreditava no início que ninféias eram flores. Mas, como eles falavam muito em lagos, em riachos, em regatos, eu fiquei um pouquinho na dúvida e decidi usar o Google para tirar isso daí da minha cabeça. E são flores, mas são flores aquáticas. Belíssimas, por sinal. E nessa história aqui, o corpo afogado de Jerome Morval foi encontrado em um regato. Além disso, ele tinha uma ferida aberta no coração e o crânio rachado. Lauren Serenac e Silvio Benevides estão no regato procurando pistas e iniciando a investigação do assassinato, porque eles descartam que tenha sido um acidente. O fato do Jerome Morval ser eu tô falando Jerome como inglês, mas na verdade é francês, né? Mas enfim, vocês entendem. Mas o fato dele ser um cirurgião oftalmologista muito famoso acaba dando ainda mais destaque para a história. E o morto era casado com Patrícia, o que não impedia ele de ter muitos casos aleatórios e espalhados por aí, porque ele não estava satisfeito. E além disso, a paixão que ele e a própria região têm por arte acaba por direcionar muito a investigação. E eu, como uma assumidamente leiga em arte, fiquei bastante confusa, admito, mas também aprendi muita coisa. E um bilhete para uma criança de 11 anos, ou que está para completar 11 anos, também se torna uma pista. Lawrence inicia o livro sendo um sujeito um pouco escroto, para não dizer muito, quando se trata de mulheres, mas ainda bem que pelo menos ele gosta de cachorros, ou mais especificamente, o carismático e ativo Netuno. E, por mais sorte ainda, ele tem ao seu lado o maravilhoso e o melhor personagem Silvio Benavides, que coleciona churrasqueiras. Pois é. Sobre pintura, o Morval ele era obcecado em ter um ninféias do Monet. E ele faz as suas para conseguir o quadro, né? Um possível romance com uma professora do primário também tem influência na história. 2 narrações são feitas em terceira pessoa do singular. E uma que entra em pequenos trechos na história do livro, no decorrer da narrativa, é feita em primeira pessoa do singular. E uma fundação também traz um pouquinho de mistério à trama. Sobre o Serenac ser uma pessoa um pouquinho desagradável, principalmente no começo do livro, ou eu que me acostumei com ele depois, eu quero trazer um ponto em relação a um trecho do próprio livro que destaca este aspecto do personagem, onde o Serenac fala alguma coisa e depois está escrito Silvio deixa passar. E eu, obviamente, fiz no Kindle um comentário sobre Silvio ignora o chefe para não dar um soco na cara dele, porque nesse caso seria merecido. Agora, sobre o mistério das 3 mulheres, admito que eu me toquei 1/3 da história, mas ainda assim ficou faltando 2/3, que foram ótimas descobertas, mesmo que em uma tenha sido utilizada uma estratégia até que fácil, um escape bem ligeiro para o autor. Mas gostei muito da resolução relacionada às 3 mulheres.
E o psicopata dessa história já começa cedo e dá muito ódio, porque ele se denomina anjo da guarda. Mas claramente é uma pessoa completamente descompensada. E eu tenho uma dica aqui que não é um spoiler, mas tem mais relação com o que faltou. Que se eu soubesse em que ano Claude Monet morreu, talvez eu tivesse descoberto a historinha antes, o segredinho antes. Porque eu ia fazer umas maquinações aqui, umas continhas, umas matemáticas, que iam fazer sentido no final e que eu poderia conectar tudo. Mas como não soube, obviamente não descobri, né? Fiquei só num terço e descobri os 2 terços depois. Sobre este livro aqui, no começo eu demorei muito para ler ele. Ele foi uma leitura um pouco difícil para mim, até eu entender direito os termos que eram utilizados, essa questão de abordar profundamente várias questões artísticas sobre Claude Monet e outros pintores, que é um tema muito interessante, mas de princípio me pareceu confuso, então demorou para engatar para mim, mas depois que engatou o livro eu li super rápido e me surpreendi bastante com o final. Eu admito que estava esperando um bom final, porque ele é um livro muito bem escrito e dá para ver que ele foi pesquisado com dedicação, então é legal ver os autores pesquisando sobre um tema específico para trazer para suas obras, e aconteceu isso em Ninféias Negras, o que é ótimo, né? Mas ao mesmo tempo a trama em si, a parte do suspense, da investigação, a parte policial também é bastante interessante, as conexões, até mesmo o final. Gente, eu amei o final, né? Não essas descobertas, mas o final mesmo. Ai, me deu um quentinho no coração muito bom e que traz uma certa energia, uma luz a esse tipo de história que nos faz acreditar num final feliz, ou pelo menos num final um pouquinho mais adequado ao merecimento de cada pessoa, cada personagem. Apesar que tem uma coisinha ali no final que com certeza a pessoa tinha que ter pagado bem antes por isso, né? Ela ainda se deu bem, querendo ou não, se fosse realmente pagar por todos os seus crimes. Mas Ninféias Negras foi um ótimo livro para mim, com certeza 4 estrelinhas, só não dou 4,5 porque eu tive muita dificuldade no início, então na minha classificação é importante que eu tire esta meia estrela. 5 estrelas não teria, porque 5 estrelas é muito difícil para mim, tem que ser muito bom. Então, por essa quesito, vai ficar 4 estrelas, mas, gente, 4 estrelas já é muito bom e é com certeza um livro que eu recomendo. E, por favor, não desistam dele no começo, se vocês também acharem um pouquinho maçante, depois só melhora e o final é sensacional. Mas se você já leu Ninféias Negras, me deixa ali nos comentários o que você achou e vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like, assim como compartilhar este vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!